Fala galera, o vídeo de hoje o tema é sementes. Então vamos lá. O que são sementes? Eu vou abordar poucas pautas, talvez no máximo umas quatro. Esse vídeo talvez fique bem curtinho, né? Primeiro ponto, né? Tema semente. O que são sementes? Eu falo isso assim num âmbito mais em um aspecto geral, social geral mesmo, né? Cara, tudo, praticamente assim, tudo pode ser uma semente, sabe? Eu demorei um pouco para cair a ficha quanto isso na vida. Sim, é um relato meu que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, eu vou falar, mas que talvez muitos de vocês consigam assim se identificar. Outros talvez muitos não. Varia muito, entendeu? Depende muito do público, depende muito da criação, depende muito de diversos fatores, né? Sementes, cara, sementes. Eu vou também. Cara, esse vídeo talvez fique também um pouco com um ponto de vista um pouco, talvez assim, bíblico. Mas no quesito geral, vai ser um termo mais abrangente, não somente mais focado nisso. Mas talvez eu puxe alguns traços aí. Vamos lá. Uma caneta. Cara, uma caneta é uma semente. Eu posso criar muita coisa através de uma caneta. Escritas, tudo. Isso aqui é uma semente. A pessoa que fez essa caneta, ela teve que ter sementes para produzir essa caneta. Plástico, maquinário, enfim, tudo. Uma bicicleta é uma semente. Um carro é uma semente. Tudo é uma semente. Entende? Pô, tô sendo assim até muito assim óbvio e muito abrangente com relação a coisas, entendeu? Tudo, praticamente sim, muita coisa, tudo é uma semente. Enfim, eu vou avançar um pouco. Pô, a gente ainda tem muito esse conceito assim, cara, do. Eu não. Eu quero. Vou fugir um pouco do superficial. Que muitos falam na internet que você tem que plantar, você é refém do que você plantou, de suas colheitas e tal. Muito se fala em plantar e colher, mas aí que tá. Pouco se vê ou poucas pessoas vão falar assim pra você ou vão pegar na sua mão. Não que esse vídeo aqui seja que eu pegue na sua mão assim e falo, você tem que pegar a semente aqui, fazer isso aqui, planta assim, e é assim que se planta uma semente. Entende? Não vou fazer isso. E muitos são eu vejo muita superficialidade com relação a isso. Se você está colhendo muito é porque você plantou bem. Se você não está colhendo nada, é porque você não plantou bem. Nem sempre. Essa regra não é muito bem quista e bem clara aí, não. Entendeu? Deveria ser, no ponto de vista lógico e panorama assim, não invertido. Sim, isso faz sentido, é lógico. Não tô dizendo que isso como eu posso dizer, cara, não tô dizendo que isso não faça sentido. Sim, é real. A lógica é essa, ponto final. Mas tem o lado positivo e o lado negativo, que eu vou deixar mais pra frente. Então, assim, na escola, a escola ensina você ali, eu pelo menos, eu acho que todo mundo, pelo menos dessa minha geração aí, ou depende também do colégio, da escola, né? Não é uma crítica à escola que eu vou fazer aqui também. Mas pelo menos na minha época, foi ensinado, sabe, pega aqueles 3 grãozinhos de feijão, põe no algodão ali, joga uma água e deixa brotar ali.
acabou. Pra tu ver, né, cara? A escola te ensina ali. Muitos talvez tiveram orientação dos pais em casa, outros muitos talvez não tiveram. É um vídeo até que eu já falei anteriormente sobre a importância de você ter uma unidade familiar, uma base familiar forte, já com uma mentalidade boa, uma cabeça boa para entender essa questão desse plantio, entendeu? A questão da semeadura, entendeu? Eu confesso que assim, porra, não vou ficar expondo muito questões pessoais aqui, mas obviamente que assim, muitos vieram assim de lares regulares, outros médios, outros acima da média, outros tiveram muita base, outros a gente cai para degeneração total, entendeu? Outros talvez não tiveram uma criação junto com o pai ou não tiveram a presença da mãe, enfim, conflitos, normal. Toda a família tem, enfim, um quesito geral, né? Isso é no ponto de vista da unidade familiar. Agora a gente volta de novo aqui pro colégio, né? Não é uma questão de terceirizar a questão do filho para a escola, da educação de casa para a escola. Mas a escola ela ensina ali, cara. Você pegar um feijãozinho, botar ali no algodãozinho para ver ali se brota ali. Dali tu já consegue fazer um reparo, cara. Não sei se vocês tiveram essa matéria, mas faz um esforço de memória. Vocês lembram quando vocês plantaram o feijãozinho no algodão de vocês, o que que aconteceu? Brotou, murchou, vocês cuidaram, como é que foi, entendeu? Obviamente que esse vídeo aqui, o intuito, eu não vou te ensinar a comprar, entender de solos férteis e areias, comprar uma mudinha de boldo ali. O boldo você pode quebrar no meio ali, plantar ali no do lado ali que já tá brotando de novo ali. Já tá criando raízes ali e já tá crescendo de novo. Cansei de quebrar folha de boldo no meio, plantar do lado e já tá criando raízes e crescendo de novo. Mas não são todas as flores, todos os tipos de plantações que são assim ou funcionam dessa maneira, né? Aí tu vê, cara, a complexibilidade das sementes. Aí eu entro agora assim, é... Olha como é que eu tô fazendo um embaraço, entrando em vários temas, mas que talvez façam sentido. Aí, por exemplo, pô, você tem uma família estruturada, um lar bem estruturado. Cara, a família ela vai conseguir manusear ali, direcionar, obviamente que não decidir pelo filho, mas ela vai pelo menos assim, vou te dar uma base forte para você se conhecer, se explorar e saber assim ir plantando de uma forma pelo menos sadia, entendeu? Então, eu entro agora na questão um pouco bíblica. Cara, o que que seriam sementes? O que que você pode plantar de semente? Esse vídeo é uma semente. Aí entra aquela questão que Deus concede também dons às pessoas. Seja diversos dons, isso tanto é escrito no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para manuseio do ferro, do metal, do alumínio, do plástico, tudo. Hoje, uma pessoa que tem conhecimento, dons, sabe mexer com plástico, por exemplo, pô, ela consegue fazer um copo. Esse copo aqui é de plástico, por exemplo, entendeu? Um avião tem peças de plástico, por exemplo. Você entende o nível que eu tô querendo entender? O plástico, semente, você transforma aquilo, você vai evoluindo, você tem aquela progressão com relação às sementes. Isso com tudo. Ouro também não deixa de ser uma semente. Com ouro você consegue fazer diversos materiais, não apenas coisas voltadas à joalheria, né?
Conhecimento, dons de sabedoria, também não deixa de ser uma semente. Espalhar conhecimento, realmente espalhar conhecimento também é semente. Então, são informações que, pelo menos aqui, até o determinado ponto, é importante a gente saber o quanto antes na vida. O quanto antes na vida. Entende? Coisas que, assim, um relato pessoal mesmo. Eu não tive, assim, essas informações cedo na vida. Eu acho que eu acordei um pouco tarde para a vida com relação à importância disso. Entender a questão das sementes. O tempo que demora, entendeu? Eu não tô aqui para, mais uma vez, o meu discurso aqui não é aquele um discurso para dizer, olha, você tem que plantar agora, mas você não vai colher agora, você só vai colher lá na frente e tal. Isso aí eu acho que as pessoas já estão cansadas de saber. A importância é o quanto antes souber disso é melhor, entendeu? É aquilo, é plantar uma árvore, você vai plantar as sementes, mas para essa árvore ficar grande vai demorar alguns anos. Pode ser que demore, depende do seu tipo de plantio, depende da forma que você vai adubar, entendeu? Depende, hoje em dia, cara, como também diz a Bíblia, né, que nos últimos tempos, como eu posso falar, o nível de conhecimento, a ciência, ela vai se transbordar, vai chegar a tais pontos, a tais níveis que, opa, saiu um pouco de controle, o negócio tá extrapolou, entendeu? Então hoje é tipo, você consegue botar um agrotóxico ali e meio que é, quebrar um pouco as regras da natureza do crescimento natural de algumas frutas, plantas, ervas, enfim. E isso também se aplica a algumas coisas na vida. Isso também se aplica na vida, entendeu? Existem métodos e formas de você crescer na vida de uma forma mais rápida. Obviamente que perde um pouco a questão orgânica. Mas, enfim, uma dualidade aí tá valendo. Eu acho que é uma escolha pessoal, entendeu? É uma escolha pessoal. Não vejo impasse, problemas quanto a isso não, né? É, por exemplo, é uma coisa que assim, pô, quando você tá lá, você é uma criança, você tem as suas fases. Você tá lá, tá curtindo. É, como eu posso dizer, cara? As fases das idades. Criança, adolescente, pré-adolescente, aí já vira adulto ali, né? Aí você realmente repara um pouco, assim, em questões até geográficas, né? Que, por exemplo, você vai ver que às vezes é a questão do amadurecimento de alguns talvez tardio, outros um amadurecimento até muito cedo. Pô, às vezes você vê isso realmente. Agora entra numa questão muito de social, questão financeira. Então assim, vejo mais assim uma questão assim, um amadurecimento mais precoce em públicos de baixa renda do que talvez até em públicos mais de alta renda, por conta de necessidades. Pô, você vê às vezes uma criança de 8 anos que às vezes tem que cuidar de uma irmãzinha de que tem, sei lá, 5 anos ou 3 anos, porque o pai é separado e a mãe tá sozinha em casa, às vezes tem que cuidar sozinha da filha e não dá e tem que sair para trabalhar. Aí uma criança de 8 anos tem que cuidar da irmã de 4 e tal. Um exemplo. Isso é um exemplo que eu tô dando que talvez seja uma realidade aí de uma, um grande percentual da população brasileira. Isso é só um exemplo. Ou talvez um lar mais estruturado permita que uma criança, sei lá, possa se desenvolver melhor, tenha menos essa responsabilidade, consiga ter assim aquela fase da sua infância ali vivida, sabe? Então, assim, ela consiga ter seus carrinhos de Hot Wheels até seus 10, 12 anos de idade.
O que para muitos isso é errado, o que para muitos isso é um amadurecimento tardio, o que para muitos isso faz parte, é normal, fases, o que, enfim, acho que talvez isso esteja muito desbalanceado por classe social ou por questões financeiras mesmo. Também eu acho que isso conta um pouco também. Ou cultura, estrutura familiar também. Isso conta muito também. Mas no fim das contas, é aquilo, cara. Não é uma questão assim de você, pô. Obviamente que tem essa preocupação. Você, assim, é difícil você pilhar um. Imagina, você tem um filho. Ou você tem um filho lá com 10 anos, você já começa a bater nas costas dele ali, ó. Já mete uma responsabilidade. Olha só, tu já tem que plantar tuas sementes. Vambora. Entendeu? Porque quando chegar os seus 18 anos, a sociedade vai prestar conta. Vai simplesmente olhar para você, a sociedade, o mundo e o universo vão olhar para você e vão olhar o teu catálogo. Cadê? O que que você tem? O que que você já fez? É tipo isso. Entendeu? E com 18 anos seja para tanto homens quanto mulheres. Porque com 18 anos é ali quando, pelo menos aqui nas leis e regras do Brasil, é quando você é visto já como adulto. Então tu já é adulto, tu já pode fazer as tuas merdas aí, tu já pode ser preso ali. Então é aquela fase assim que vira uma chave ali. E é aquela cobrança ali, né? Tem até aquele meme, né? Quando você completa 18 anos, né? E tem um caminho ali, ou tu vira barbeiro, ou tu vira Uber, ou tu entra pro tráfico ali, ou entrega iFood. É um exemplo, né? Entendeu? E para as mulheres é aquela questão, ou vira design de sobrancelha, ou vende bolo de pote, ou outras coisas ali, sei lá, vira cabeleireiro, OnlyFans, foda-se, um monte de coisa aí também. São memes, são sentidos figurados ali, não leve ao pé da letra. Então, assim, cara, realmente a sociedade, assim, tipo, completou 18 anos, tu já tem que prestar contas. O que que eu quero dizer? Tu já tem que mostrar o teu catálogo. Entendeu? É o teu catálogo. Tu já tem que estar assim, cadê? O que que tu fez aí? O que que tu já tem? O que que tu é bom? O que que tu não é? O que que tu produziu? O que que tu não produziu? O que que você tem para me mostrar? O que que você tem para me vender? É tipo isso. Entendeu? E ainda é uma fase assim de muito plantio. Entendeu? Talvez assim, pô, você pega uma criança às vezes de 10 anos, já começa a treinar ela, já tem assim uma ótima unidade familiar. Um pai e uma mãe em casa. Você já consegue. Olha, é meio que esquisito. Sei lá, tem gente que é a favor. Você já pegar uma criança de 10 anos já enfiar ali empreendedorismo na cabeça da criança. Antigamente, cara, ainda se dava para relevar algumas coisas. Mas hoje é meio que necessidade. Isso tanto para vários níveis, vários, como eu posso dizer, independentemente de classe social, entendeu? Da base ao topo. Eu acho que isso aí isso conta muito, isso tem um peso muito grande. Você ter ali a questão da unidade familiar, obviamente que bem planejada, bem estruturada e bem arquitetada, para pelo menos assim, não com aquela obrigação de, pô, você formar e ter o seu filho ali com completar 18 anos, onde ele vai tomar as decisões, as atitudes próprias dele ali, com o menor erro possível. Ou pelo menos fala assim, porra, eu tenho a garantia de que eu tomei a melhor decisão possível na base, com a base que eu tive. Um exemplo. Ou tomei as melhores escolhas. Não simplesmente completou 18 anos ali, toma aquele baque e, porra, tem que correr atrás igual um doido ali. Entende? Também não é matar a infância. Senão, imagina, daqui a pouco a criança mal nasce ali, tu já tá moldando ela ali já pra ter uma profissão e tal. Não.
não é legal, entende? Você mata processos ali, entende? Mas varia, como eu disse anteriormente, talvez isso varie muito da condição e a classe social financeira da pessoa. Isso varia muito, né? E é sobre a importância. O vídeo é sobre a importância de ter essa consciência das sementes, entendeu? Como eu posso melhorar, dar mais uma dica no lado positivo quanto a isso? Obviamente que existem várias formas de plantio. Não é simplesmente assim. Não estou dizendo que é para ter um senso de urgência de, pô, você tem teu filho ali e já ter que botar ele para trabalhar para isso aqui. Não, é pelo menos assim saber assim desenvolver ou ajudar no processo de autoconhecimento. Eu acho que essa etapa já seria muito fundamental, que é para pelo menos a pessoa assim saber eliminar o que ela não quer. Vai eliminando o que ela não quer e vai anotando o que a criança é boa, entendeu? Alguns pontos é botar para cima o ponto forte, botar para baixo o ponto fraco. Ou trabalhar o ponto fraco, melhorar e ir nesse processo. Entende? Que é para talvez assim, pelo menos chegue na fase dos 18 anos já ter ali pelo menos um senso de rumo e direção. Entendeu? E não simplesmente tomar esse baque. Entende? Eu mesmo só fui ter assim um senso, assim, uma ideia disso sobre essa questão de sementes lá para meus 26, 27 anos de idade. Foi quando assim, eu parei para me tocar assim, tipo, porra, como é que eu, sei lá, tô plantando certo? O que é plantio? Foi quando eu parei para pensar, o que é o plantio verdadeiro? E quando eu fui ver, obviamente que assim, se eu fosse gravar um vídeo realmente a nível profundo, avançado, assim, hardcore quanto a isso, demoraria assim, daria para falar uma hora, porque aí a gente entra na questão de processos, porque existe várias formas de você ter um plantio, existe todo um processo também de plantio, toda uma forma que, porra, é surreal, é absurdo. Não é simplesmente assim, ah, essa superficialidade, entendeu? Muitos falam que você tem que plantar e que você vai colher. Poucos literalmente fazem aquele destrinchamento, abrem esse jogo na questão de como plantar da forma certa, é, como você vai prever, como vai ser essa colheita lá na frente. Isso tudo é possível. Obviamente que dependendo do plantio, você não pode prever a colheita, mas a maioria dos plantios, pô, você fazendo tudo de uma forma bem arquitetada, bem planejada, você vai saber o que você vai colher, entendeu? Você vai saber. Então, não é esse vídeo aqui não é uma forma de julgar nem nada, não. É uma forma de tomar esse conhecimento o quanto antes possível e entender que ainda dá tempo de plantar, independentemente do que for, ainda dá tempo de você colher. Por exemplo, cara, olha que ironia do destino absurda. Ironias do destino com relação a alguns plantios. Tem um lado positivo, mas tem um lado extremamente obscuro e negativo aí. Mas eu não vou falar esse lado obscuro e negativo aqui nesse vídeo. Não é para esse tema aqui. É um grande exemplo do Olavo de Carvalho. Olha o, olha o exemplo, o professor Olavo de Carvalho. Hoje já não está mais aqui entre nós. Mas olha quantos anos. Eu fui conhecer ele há pouco tempo, há 1 ou 2 anos atrás. Foi quando ele havia falecido. Olha quantos anos ele vem plantando o que ele vem plantando sobre os conhecimentos dele. Olha quantos anos, cara.
Para agora, depois de falecido, todo mundo conhece todo mundo aí disseminando e colhendo os frutos dele. Os frutos do conhecimento de sabedoria. Coisas que talvez se eu soubesse lá atrás, é, eu, porra, pelo menos muitos talvez tivesse o conhecimento que ele teve mais cedo, talvez tivessem um melhor rumo ou um melhor plantio, uma melhor organização em suas vidas. Ou tomassem melhores decisões em suas vidas, né? Mas aí tem o lado obscuro que, porra, eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas pelo menos eu posso deixar pelo menos assim uma pincelada aí, né? Que realmente assim, é, pra, creio que assim houve uma, foi imposta uma grande neblina com relação aos frutos dele, ao plantio dele, uma grande neblina, assim, uma árvore que assim sob uma grande neblina onde poucos conseguiriam enxergar, entendeu? Então, assim, hoje talvez não tenha tanto essa neblina. Hoje talvez, infelizmente, ele já não esteja mais aqui. Mas você vê, né, cara? Não estou dizendo que esse tempo seja o seu caso. Talvez assim, cara, tem gente que pode plantar hoje, pode colher amanhã, entendeu? Pode simplesmente plantar é aquilo, cara. Uma simples palavra pode mudar, assim, todo um, todo um absurdo, entendeu? Enfim, o que mais aqui, cara, que eu ia falar aqui? É sobre isso. Eu acho que já dá para encerrar aqui. Entender essa questão do plantio, né? Existem vários tipos, né, de plantio e tudo, né? Mas eu dei esse exemplo, mas também eu poderia dar outros vários e diversos exemplos com relação a isso, entendeu? Não somente essa questão de semente, de sabedorias, por exemplo, cara, tudo, sei lá, se eu te der uma chave de fenda na mão, o que você consegue fazer com isso? Entendeu? Pô, você consegue consertar várias coisas. Uma chave de fenda é uma semente, tudo é uma semente, tudo, entende? Aí entra a questão da progressão da semente, que é o quê? Pô, você planta uma coisinha aqui, planta uma ali, é, um, é questão de um serviço. Por exemplo, você exerce um serviço muito bem feito em um determinado cliente. Pô, você plantou uma semente ali. Esse cliente te indica para mais dois. Aí você exerce nesses os seus serviços em mais dois clientes. Você já vai plantar ali mais três sementes. E desses três clientes, você vai lá e é indicado para mais três clientes. Então você já tem aquela progressão. Então, e quando você vai ver, você já tem uma cartela de clientes. Através das suas. E você vai plantando as suas sementes. E elas vão crescendo. Isso é mais um exemplo de serviço. Entende? Aí a gente pode chegar num ponto de você ter uma plataforma, então uma plataforma própria, onde você consiga é, fazer a troca de dinheiro por produto, dinheiro e serviço, plataforma no que eu quero dizer. Eu já gravei vídeos anteriores com relação a isso, sobre você, por exemplo, sei lá, o YouTube. Talvez você esteja assistindo esse vídeo. É uma plataforma de vídeo. Então, eu coloco o vídeo aqui. Então, é meio que assim, é uma plataforma que recebe o meu fruto e ela consegue distribuir, ela faz esse comércio, entendeu? Ela meio que assim, é administradora, é aquela que gerencia ali o gerencia as sementes, gerencia ali os frutos, por exemplo. Eu estou colocando esse fruto aqui, você está aí pegando e ela faz todo o comércio. Ela faz toda aquela
a parte do mercadológica, né? A parte do mercado, enfim. É isso, né? É, tá bom, não vou me estender aqui nesse vídeo, não. Eu encerro por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.